Então, vou chamar essa convidada para falar um pouquinho para vocês. Vamos guardar. Oi, Ei, Ká. Dani! Oi, querida. Tudo Seja bem, você? bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu Faça. falei com os meninos assim, eu vou conversar com a mãe do João Pedro. Ah, o Marlon vai estar? Eu falei, não, filho. Isso para um coleguinha de futebol associa, né? É bonitinho. São fofos demais. Como que vocês estão? Bem, graças a Deus. Lavínia e João estão cada vez mais gêmeos, né? Mais gêmeos, né? Super gêmeos. Só, Eu só, acho só eles são muito separados com parecidos. 3 anos de diferença. Um ficou congelado e o outro veio primeiro. Mas É, gêmeos do mesmo jeito. Kai, eu te convidei aqui para você contar um pouquinho pra gente da sua história. Desculpa, falar um pouquinho, né, do seu propósito. E fica à vontade. Tem umas perguntinhas depois, e quem quiser pode ir perguntando também, né? Depois a gente responde no final. Pode ir, vai. ótimo. Olha, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Ser convidada por você é uma honra, você sabe tanto que eu Oh, te admiro. A gente tem uma também. sintonia tão boa, né? A gente sempre teve isso lá na escolinha. E, bom, meu nome é Camila, tenho 37 anos, sou casada com o Gedeon há 11 anos, tem 19 anos que a gente está juntos. Tenho gêmeos, Anielo e o Emanuel, de 4. E a questão do empreendedorismo é uma coisa muito da minha essência, né? Eu até te falei que eu escrevi 5 páginas aqui para poder falar, mas é porque quando a gente vai falar de empreender, eu acho que a primeira coisa a gente tem que pensar se isso faz sentido para você, né? Porque tem gente que não nasceu para empreender. É. Então a gente tem que buscar na nossa essência, sabe? E o meu trabalho hoje, eu montei um curso que chama Liberdade Materna, uma metodologia muito bacana, e que a primeira questão que eu trabalho é a gente buscar a nossa essência. E depois que a gente se torna mãe, eu acho que toda mulher passa por aquele momento crucial, né? Trabalho, fico em casa, o que eu faço? É um dilema, é uma angústia. Às vezes a mulher quer sair, o marido não quer. Às vezes a mulher quer sair, o marido não quer. Enfim, eu acho que toda mulher passa esse momento. Você passou também, não passou? Total. Então, assim, eu acho que não existe certo ou errado, né? Tem mulheres que vão ficar bem dentro de casa, como dona de casa, tem mulheres que vão ficar bem trabalhando fora, tem mulheres que vão ficar bem empreendendo. A questão é você buscar a sua essência. Não tem Verdade. como. Porque às vezes, tem um livro até que eu queria indicar, não sei se você já leu, Minha Mãe é um Negócio. Não. Esse Já ouvi. livro é excelente. Quem quiser empreender, primeiro leia. E nesse livro conta muitos casos, são casos reais. Esse livro virou uma série da televisão, Mulher S.A. E fala muito isso, porque às vezes a gente, quando vai pensar em empreender, a gente já pensa assim, né? Não, vou ganhar muito dinheiro, né? A ideia é essa, né? Mas assim, não é bem assim de início, né? Assim como tudo na vida tem um processo Sim. para você crescer. Então, acho que a primeira coisa é você buscar na sua essência, né? Ok, você realmente gosta de empreender, isso que você quer? E todo empreendedor busca 2 coisas, né? O lucro, claro, e a liberdade, né? Por quê? E muitas mães, elas vivem esse momento por isso, porque você quer acompanhar o crescimento dos filhos, né? Você quer estar ali perto deles. Eu acho que toda mulher, ela passa por essa situação, assim, nossa, gente, eu não vou ter outro filho às vezes, né? Não, eu quero ver o crescimento. E então, para não ficar nesse dilema, pensa, você quer mesmo empreender? E aí faz um trabalho de autoconhecimento, terapia, curso, enfim, se descobre, né? Todo mundo tem um tesouro interno, todo mundo tem um talento que pode ser colocado aí à mostra para poder ter sucesso. A segunda Certeza. coisa que eu acho legal é ordenar as prioridades, né? Eu falo muito isso nos meus vídeos, porque às vezes quando a gente pensa em empreender, a gente acha assim, ok, vou empreender, então eu vou poder ficar um bom tempo com meus filhos. E não, gente, empreender, assim como qualquer trabalho, dá trabalho e tem que ter tempo, né? Então é muito importante você entender isso. Só que quando você ordena as prioridades, por exemplo, aqui em casa, tudo que eu faço no momento em que eu ponho os meninos para assistir televisão, tablet, enfim, eu organizo a casa para que eu possa fazer os meus vídeos. Igual você falou assim, ó, gente, se passar uma criança aqui atrás, às vezes eu tô fazendo vídeo, tá os meninos quebrando pau lá atrás, e vambora, né, gente? A vida Tava é fazendo, isso, né? uma vez eu estava fazendo uma live, assim, super de conteúdo, de imersão e tal. De repente,
eu tranquei, mas não tranquei a porta, lá vinha entra igual um furacão. Sabe assim, eu perdi o fio da meada, eu fiquei desorientada, mas assim, porque eu assustei, e é isso, gente, é a vida que segue, né? Quem nunca? É Quem isso aí. nunca? E na realidade, até a terceira questão que eu acho que é bom a gente colocar para quem quer empreender, é isso, é ousar, né? Ousar é isso, é você mostrar a sua vida, é ter integridade, né? Mostrar a sua verdade e vai passar criança, isso faz parte, quem tem filho sabe, os filhos estão aí, ó, ainda mais quarentena, né? Não tem jeito, eles estão em casa, então isso faz parte. E eu gosto muito da Brené Brown, né, com a teoria dela da vulnerabilidade. Eu acho que é isso. E a gente não ter medo, se expor. Tem até, eu te falei que eu queria ler O Homem na Arena, você já ouviu falar? Já. Já, né? Então, você se importa de eu ler? É porque eu acho tão Não, bacana. nem um pouco. Fica à É vontade. porque É porque ele fala muito essa questão da gente pensar, né? Não ter medo de se expor mesmo, correr esses riscos, né? De ter as crianças, de estar ali expondo a sua vida, passando um conteúdo e a criança vai passar, né? Não, é assim, não é o crítico que importa, nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que se encontra na arena, com o rosto manchado de poeira, suor e sangue, que luta com valentia, que erra e tenta de novo e de novo, que conhece os grandes entusiasmos e as grandes devoções, que se sacrifica por uma causa nobre, que ao menos conhece no final o triunfo de uma grande realização e que, na pior das hipóteses, se fracassar, pelo menos fracassou ousando grandes coisas. E por isso o seu lugar não pode ser junto daquelas almas tímidas e frias que não conhecem nem vitórias e nem derrotas. Eu adoro essa passagem, esse homem na arena, porque eu acho que empreender é isso, né? A gente vai cair, a gente vai levantar, a gente vai fracassar, vai correr atrás, mas tem a questão da liberdade, né? Para mim, não é à toa que é mãe livre e feliz, porque a liberdade para mim é um valor muito forte. Eu não importo de eu errar, nunca me senti culpada pelos meus erros, mas fui eu que errei, né? Foi dentro daquilo que é uma verdade para mim. Então eu acho que o empreender vem muito disso. Primeiro você tem que saber aquilo que é a sua essência, ordenar as prioridades na sua casa e ousar, não ter medo. Eu recebo muita mensagem, eu queria tanto fazer o meu Instagram para poder divulgar isso e tal, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu falo, gente, eu escuto tanta coisa negativa, você acha que eu me importo? Medo do julgamento, medo do que o outro vai pensar, isso aí, nossa, é muita gente que tem, muita gente. Pois é, e não precisa ter, né? Porque assim, mãe principalmente. Se você é mãe de um, vão falar que você tem que ter dois, que seu filho pode ser um. Se você tem dois, vão falar assim que você tem que ter mais um, porque a moda é ter três. Se você tem três, vão falar que você é louca, que ninguém tem três filhos. Se você não tem nenhum, você também é doido, tem que ter herança. Sabe? É o tempo todo. Então, já que vão te julgar, faz aquilo que faz sentido para você, entende? Eu acho que é muito isso. Então, eu sempre vivi assim. E quando eu criei o meu projeto, na realidade, eu tinha uma necessidade muito grande de mostrar para as mães que, gente, olha, ser mãe dá trabalho. Eu gosto muito de falar daquela frase que ser mãe não é padecer no paraíso, porque tem sacrifício, tem desafios, mas quando a gente fala assim, ser mãe é padecer no paraíso, o seu filho com 6, 7 anos que já tem entendimento, escuta isso, ele vai falar, poxa, eu sou um padecer com a minha mãe, sabe? Não é legal. Então, assim, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente fala. E essa frase veio numa época que as mulheres tinham que ficar 24 horas com os filhos. Eu já tinha morrido. Eu não tava... Essa quarentena está testando muitas mães, né? Os limites. Então, assim, não é essa época que a gente vive mais, né? Então, assim, o filho é uma benção, dá trabalho, dá muito trabalho. Eu tenho 2, dá trabalho, dá nada. Mas, assim como tudo na vida, né? Vamos pegar as coisas boas. E quando eu criei o Mãe Livre Feliz, foi muito em função disso. Eu sempre ouvia as mães falando assim comigo, Cá, você é tão leve na maternidade. Eu falava, gente, mas eu sou tão natural, por que eu sou leve, né? E eu fui perceber que tem essa questão do medo, do julgamento. Tem mãe que se sentia péssima porque a colega lá, que nem filho tem, falava dela que ela ia trabalhar, deixava o menino na escola. Eu falei, gente, mas ela não tem filho, ela não sabe o que você está passando.
Você entende como que a gente ainda se apega a comentários que não, né, que tem que fazer esse filtro? Claro, é. E então, assim, eu queria saber, você já meio que falou, mas o seu propósito, então, de ter uma mãe livre e feliz é esse, né? De passar para as mulheres essa leveza, essa sua, seu jeito tranquilo e natural de enfrentar a vida como mãe, maternidade, empreender. Não é nem só leveza, é a liberdade mesmo, sabe, Dani? Eu acho que as mulheres têm medo. Elas têm medo, às vezes. Ah, eu não vou dar danoninho pro meu filho, porque senão fulano vai ver. Gente, deixa eu falar uma coisa, nessa quarentena, eles estão comendo até. Não vou falar um negócio assim. É cada coisa que tá comendo aqui em casa. Porque, assim, a gente tem que ter essa liberdade, você entende? Sim, a gente descobre muitas coisas quando a gente passa mais tempo com eles, né? E até os hábitos vão mudando. O João Pedro, por exemplo, não comia carne. Não que isso seja ruim ou seja bom. Eu ficava um pouco preocupada porque, né, não que carne seja, ai, tem que entupir de carne, mas o mínimo, o básico, alguma coisa, nada. De repente, a gente veio para o interior, para a casa da minha sogra, a gente veio para o sítio, e aí acaba que final de semana meu marido faz um churrasco, meu cunhado faz um churrasco, e ele aprendeu a comer carne, aprendeu a gostar de carne. E não todas, mas começou a ter outros hábitos, e uns bons, muito bons, outros meio ruins, uma preguicinha aí de aula e tal, mas de boa, né? Tem que. Eu acho assim, na realidade, eu penso que a gente perdeu um pouco isso. Quando fala de empoderamento, eu não vejo empoderamento como essa coisa, eu posso, não. Eu acho que é muito mais essa vulnerabilidade, sabe? É você ser você e você tá bem sendo você. Você não tá preocupada se você dá danoninho, se você dá salada de fruta, se você dá a harmonia da casa, né? Eu sempre falo isso, gente, a casa tem que estar harmônica. Então, a coisa principal, eu tenho falado muito isso também nos meus vídeos, maternidade e amor próprio tem que andar junto, né? A gente foi criada com essa ideia de que é mãe, você tem que se anular. Não, você não pode sair para um boteco com as suas amigas. Você gosta de tomar cerveja? Vai para o boteco com suas amigas. Você gosta de sair com o seu marido? Gente, tem mulheres que deixam, né, a relação sexual, a relação do casamento por último. Separa, não tem jeito, né? Então tem que pensar nessas coisas. E isso não é errado, né? Porque parece que a gente se tornou mãe, a gente é só mãe. Até vestir, né? A gente não pode nem vestir uma roupa bonita que a gente gostava de vestir ou não, não pode não. Não pode pôr um brinco, passar um batom vermelho. A saia curta, porque vai abaixar, vai pegar menino, não sei o quê, enfim, muda tudo, né? A gente A muda. amamentação, né? Que é uma coisa tão natural. Ai, ela tá pondo os peitos pra fora. Gente, ela não tá pondo os peitos. Não é playboy, não. Ela tá amamentando uma criança. Eu já Sabe? cheguei uma vez a me sentir mal de estar amamentando o João Pedro numa festinha de rua, assim, numa pracinha ali em Lourdes, porque só, tipo assim, eu falei, o menino tá com fome, eu vou. Aí todo mundo ficou meio que me olhando, você vai amamentar no meio de todo mundo? Eu pus uma fralda para tampar, ficou aquela coisa incômoda, mas já passei por isso. E eu hoje não faria nada disso, ó, azar é seu, não quer olhar, vira pro outro lado. É isso aí, né? Então o meu trabalho é muito voltado para isso, para a sua individualidade, né? Você entender quem você é, resgatar a sua essência, porque eu concordo, eu não sei se você passou isso, por isso eu passei. Quando os meninos nasceram, até eles fazerem 1 ano, eu vivi por conta. Eu era realmente mãe, mãe, mãe. Era eu o quarto deles e só. Depois eu fui voltando a ser mulher, né? Fui buscando isso aos poucos. Mas eu acho que tem muitas mulheres que têm dificuldade disso. E às vezes elas até vão para o mercado de trabalho, seja empreendendo ou não, mas elas esquecem de resgatar a própria essência. Né? Então eu acho que o legal é a gente pensar nisso, poxa, e aproveitar a maternidade, né? Ó, meu filho nasceu, mesmo que eu não queira, não é para ficar tão perto dele, mas eu odeio meu chefe, eu odeio minha empresa, a gente aproveita e sai. Sabe, pega esse momento e usa disso para você poder empreender, fazer aquilo que você gosta. Tem aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele é excelente e que ele fala muito a questão do tempo, né? O que é prioridade, o que é o nosso maior ativo? É o tempo, gente. Então, assim, tá pensando assim, o que eu vou fazer da vida? Pensa como é que você está usando o seu tempo. Tem um filme que é O Preço do Amanhã, que é fictício, que ele fala isso, né? A moeda de troca são as horas, os minutos, não é o valor, né? Não é a moeda, o dinheiro. E a gente tinha que pensar nisso, né? Então,
por exemplo, você faz um trabalho muito legal, você está aqui, está divulgando para as pessoas conteúdo que você conhece. Isso é um trabalho lindo, porque tem tanta coisa errada na internet, né? Infelizmente, e você está pondo tudo aqui com tanta verdade, então as pessoas têm que aproveitar, a gente está aí gratuito, vamos pegar esse conteúdo, vamos realmente fazer diferente. Isso aí. Tem um post seu que eu amei, um vídeo, né, que o título dele é Você é a sua melhor versão? Eu amei, queria que você falasse para as pessoas que não te conhecem, não conhecem o perfil, que estão te vendo aqui, um pouquinho sobre essa pergunta que você faz no seu vídeo aí, sobre isso que você conta, Isso daí é de um livro que eu li do Cavaleiro, porque todos nós, eu, você, todas nós passamos por esse momento da gente estar com muita armadura, né? Então a nossa essência é essa bolinha. Aí a gente cresce, a gente vai criando máscaras, vai criando armaduras para a gente poder ser pertencente. Às vezes a gente usa o cabelo curto porque tá na moda, mas a gente detesta, mas a gente usa porque tá na moda. A gente se entope de dietas da lua, do sol, de não sei o que, para ficar magra, para cabelo 36, mas a gente tá aguentando mais passar fome, né? E aí a gente vai vivendo essa vida que não é nossa. Então, quando eu falo qual é a sua melhor versão, é para você viver esse autoconhecimento e voltar lá para a sua essência, para o seu jardim interno, e a sua raiz, né? Eu gosto muito de perguntar assim, qual é a sua raiz? Você sabe qual é a sua raiz? Quando você sabe qual é a sua raiz, gente, você não está preocupado com o número de calça, com o número da balança, com nada disso. Você está preocupado em ser você, né? O que é a vida? É fluir, gente. Ninguém vai chegar em pódio nenhum. Eu tenho adorado essa pandemia porque tem uma bióloga norte-americana que ela chama Lee Magnus, que ela tem a teoria da simbiogênese, que ela fala da cooperação. Ela veio para acabar com a teoria darwinista da competição. E é isso, gente. Ninguém está aqui para ficar competindo. Eu não conheço ninguém que foi para o céu porque tinha mais título, porque, não. Entende? Não é isso. Nós estamos aqui, cada um tem o seu espaço, o seu talento, é para a gente cooperar um com os outros. Então, vamos reverberar. E esse negócio dessa ressignificação aí, né, dessa história da competição, quem continua, quem mais, assim, competiu e até hoje está competindo, que a pandemia está mostrando, para quem é assim, que as coisas são diferentes, é quem vive pelo ego. Exatamente. Quem vive pensando no ego, quem quer ser melhor porque eu tenho mais seguidores, eu sei mais que a Camila sobre essa coisa de ser mãe livre e feliz, porque eu vivi maternidade e tal, e a pessoa quer sempre ser pelo ego. Então, você pode parar que a pessoa sempre quer ser, o meu é melhor, o meu é mais, meu sofrimento é maior, a pessoa quer é o sofrimento, né? Então, essas pessoas hoje, eu acho que elas começaram, algumas eu já percebi que começaram a mudar essa visão de competição mesmo, de todo mundo ter um espaço, gente. Ainda tem algumas pessoas que né, tem esse problema do ego e que às vezes nem vai conseguir mudar nem com a pandemia. Mas todo mundo tem um lugar ao sol, todo mundo pode. Cada um tem sua essência, cada um vai falar do seu jeito, cada um vai contar uma história do seu jeito, com o seu olhar. E isso é tão bonito a gente ver pessoas falando o mesmo assunto com olhares diferentes. A gente aprende tanto, né? E é isso, eu acho que esse post seu foi muito legal, assim, mexeu comigo mesmo. Por isso que eu quis falar dele aqui. Inclusive quando eu fui criar, eu não queria criar nenhum outro padrão, né? Que tem maternidade na caixa, maternidade que tem... Não, o livre, feliz, ele é muito singular, né? Cada uma vai viver a maternidade do seu jeito, aquilo que ela acredita que é bom, que vai fazer a diferença para a vida dela. Então, por isso que eu pergunto assim, qual é a sua melhor versão? É a sua essência, né? Você não tem que ficar comparando com ninguém. Você falou esse negócio de seguidores, gente, como que as pessoas ainda preocupam com essa questão de seguidores, né? Ah, não, mas fulano, como é que fulano pode estar... Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem gente que tem milhões de seguidores e que não ganha nada. Tem gente que tem pouco e ganha muito. Isso não tem nada a ver, né? Isso é muita ilusão. É uma ilusão mesmo, né? A gente... Porque é muito fácil você falar aqui uma coisa que nem é verdade, de repente. Então é muito fácil você enganar as pessoas. O difícil eu acho que foi tão difícil a gente ser verdadeiro, né? Ser a gente mesmo hoje. E outra coisa que eu acho também, que eu acho que você também pensa como eu, e você vai comentar sobre isso, é que, como você perguntou, você nasceu, né? Não é todo mundo que nasceu para empreender.
E hoje, pela história da internet, das possibilidades de trabalhar na internet, mulheres cobrando isso. E às vezes não é para ela. Aí eu não sei, eu tenho vergonha, eu não quero me expor, eu não quero expor. A partir do momento que você entra, vai se expor, né? Você vai expor, nem que seja a sua opinião. Exposição não tem como você não ter. Então, assim, às vezes não é para todas as mães aprender offline mesmo. Né? Então... tem muitas mães. Eu tenho várias amigas que tem a Helena que vende aqui, ó, HB Acessórios. Ela agora também tá, né, nas redes sociais por conta da pandemia, mas a Helena sempre vendeu sem rede social. Tem a Dani, mãe do Theo, que tá tirando foto. O empreender não é muito da exposição, assim, você pode empreender fora do digital. Eu acho que para ir para o digital, você tem que ter essa ideia que você está falando. Você vai se expor, não tem jeito. E se expor significa que você vai ter que viver a sua integridade, né? Não tem como. Porque uma hora a máscara cai, e aí vai ser pior. Então, vamos ser verdadeiras. Agora, o empreender tem várias formas. Eu fiz um curso no Sebrae, de marketing digital, inclusive, que eles definiam 4 tipos de trabalho. O emprego formal, que é aquele que você vai, bate cartão segunda a sexta. O emprego vocacional, que é se você canta, dança, arte, alguma coisa disso. O emprego carreira, que é você faz mestrado, doutorado, você monta uma carreira. E o empreendedor. O empreendedor tem as donas de casa, inclusive, e as mulheres que querem empreender mesmo sem o seu próprio negócio. Então, você tem que caber em um desses 4. E tá tudo bem, mas você tem que entender qual que vai fazer bem para você. Porque também você empreender, mesmo que não seja no digital, né? Que seja montar um próprio negócio, uma empresa, alguma coisa assim. Mas assim, não é que você prefere ir lá, bater o cartão, tá ótimo. Então, né? Vai aquilo que você quer. Eu lembro quando os meninos, em outubro de 2018, os meninos estavam com 2 anos. E eu fui chamada para trabalhar numa empresa de comunicação. Era um salário ótimo, tudo ótimo. E assim, 2 filhos, você sabe que as contas vão chegando, né? Aí, assim, eu e o Gedeon, a gente estava super tranquilo com a minha função, mas assim, era uma oportunidade muito boa e tudo. Eu fui até o final e tal. Aí no dia de fechar, de assinar a carteira, eu coloquei um terninho, né? Eu sou da época do terninho. Aí eu fui pra reunião e tal. Dani, eu me senti uma prostituta. E aí, prostituta no sentido de prostituir os meus valores, sabe? Eu voltei para casa chorando e eu não quis. Eu virei pro Gedeon e falei assim, amor, eu não quis isso pra mim. Eu sei, eu sou louca, né? Porque ninguém perde uma oportunidade dessa. Mas eu não tava me sentindo bem. E foi engraçado que ele virou e falou assim, ai, amor, graças a Deus, porque eu também não queria que você fosse. Mas ele me deu a liberdade de escolher e tudo. Então é muito isso, sabe? Pra mim não faz sentido mais ir pra uma empresa bater cartão. Pra mim, Camila. Né? Então, para mim, faz sentido empreender, que eu tenha liberdade de fazer dos meus horários. Tem dia que eu fico até 11 horas produzindo conteúdo. Também. Às vezes, de manhã cedo, acordo, vou lá, faço um vídeo. Né? Para mim, é isso, funciona assim. Então, primeira coisa é pensar o que funciona para você. Exatamente. E o que funciona para um, não necessariamente tem que funcionar para o outro. É uma coisa assim, livre e feliz. Como você exatamente. Porque é muito particular, né? Não tem como. E, por exemplo, eu te vejo falando aí, eu acho tão você, porque como eu te conheço fora das telinhas, né? Então, quando você vê aquela pessoa, e você sabe se ela tá sendo verdadeira, porque ela não tem aquela coisa de produção, né? A gente sabe quando a pessoa... A gente olha e fala, peraí, gente, não é bem assim não, né? Não tem jeito. Tem gente que faz um personagem, não tem jeito. E faz, enfim. Mas assim, é aquela coisa também que eu acho que a verdade, ela passa. Eu tive um professor de comunicação, né? Eu fiz um curso de comunicação real, já falei muito dele aqui, o Fred Lessa. Adoro! Eu assistia Happy Hour. Você não assistia Happy Hour, não? Super! Não, o Fred é meu amigo de infância. Sério? De adolescente. E eu fiz o CUI, agora ele dá coaching, ele continua produzindo algumas coisas e tudo, mas ele dá coaching, tá dando um curso maravilhoso de comunicação real. E eu fiz esse curso, estou apaixonada, indico para todo mundo que quer trabalhar. Me manda depois no WhatsApp? Mando demais. Gente, foi assim, maravilhoso. E ele fala que é muito difícil você contar mentira na frente das câmeras. Porque quem não consegue ser verdadeiro, não consegue muito tempo segurar a onda. Quem não é verdadeiro, fala da sua essência, quem não conta a sua história, não segura muito tempo, sabe? Não vai pra
e a coisa não flui. Você pode falar assim, nossa, mas eu tenho um conteúdo maravilhoso, mas não é você falando. Não adianta. Não prende, não segura, as pessoas não conectam, né? É porque eu acho que a transformação também daquilo que a gente quer vender tem que ter sido primeiro feito na gente, né? Então, por exemplo, eu só falo de maternidade e empreendimento porque eu vivi isso. Não tem como eu vir aqui, por exemplo, e falar... por exemplo, eu nunca viajei com Gedeon sozinha. E aí, às vezes, as pessoas me falam disso, isso não é bom. Eu falo, eu não sei, porque eu nunca vivi isso. Mas deve ser, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que falar daquilo que a gente experimentou primeiro. Não dá para falar uma coisa que eu não sei, né? Exatamente. E um conselho, sabe, que você pode dar aí com a sua vivência para essas mulheres, mães, que querem realmente mudar o estilo, que querem empreender, que falam, não, isso é para mim, eu quero, mas é difícil começar, não sei, alguma coisa que você queira falar para essas, como que foi o seu início, um pouquinho assim, qual o conselho que você dá do que você não faria e do que você faria de novo? Primeira coisa, que se der medo, vai com medo mesmo, né? Porque o medo é até gostoso nesse sentido. Eu acho que é da sua essência, você quer fazer isso, não tem nada para perder. E, primeiro, não preocupa com a questão do lucro, né? Lucro você vai ter um dia, mas se a gente fica muito focada também, é claro, Dani, que eu não estou falando para um público que passa fome, né? A gente está falando para mulheres que têm essa condição de escolher isso, porque tem realmente mulheres que não têm condição de escolher, então, ok. Mas se você pode escolher, se isso é permitido na sua vida, não fica preocupada com isso primeiro, né? Então, quando eu comecei, eu nem me preocupava com isso. Eu só queria realmente compartilhar. A comunicação é isso, né? A gente compartilha aquilo que pra gente faz a diferença, que você acha que vai ser bom para outra pessoa. E flui, né? Não preocupa com o pódio, preocupa em fluir, né? Porque a vida da gente é essa jornada. A vida é fluir, é viver a sua jornada aqui, faz um curso de autoconhecimento, ou então busca uma terapia, não sei o que para você pode despertar a sua consciência, mas faça, né? A gente não pode sair dessa vida com aqueles números de EQM, eu falo muito isso das experiências quase morte, que se arrependem de não ter feito o que queria, de não ter falado o que sentia, de não ter vivido a vida que tanto ousou viver. Então, ouse, pelo amor de Deus, né? Eu acho que eu falaria isso. Eu sou muito destemida, sempre fui, eu não tinha problema com isso. Então, para mim, isso foi tranquilo. Mas eu sei que muita gente tem essa dificuldade. Então, assim, olha, julgar, eu recebo mensagem. Esses dias uma pessoa falou da minha sobrancelha, que eu tô com a sobrancelha horrorosa, igual a Malu Mader. Eu falei, gente, ela que não sabe que eu acho a Malu Mader linda. Nossa, gente. Mas assim, Falta é isso que eu tô te falando. A gente vai ouvir de tudo. Com E é você filtrar, né? Por exemplo, para mim faz a diferença a opinião do meu marido, né? Esses dias eu tive um estiramento muscular, o Gedeon virou para mim e falou assim, amor, também você tá acima do peso, né? Eu falei, Aí eu fiquei chocada dele falar assim comigo. Para ele, a opinião dele faz a diferença para mim. Agora, outras pessoas falarem, para mim não faz diferença, né? Assim, com muito respeito, com muito carinho, eu ouço, eu não sou ignorante, não. Mas assim, vamos filtrar, né? E se joga. Eu falo da borboleta, né? Voa, gente. Vamos voar, vamos sair desse casulo, porque a gente veio aqui para poder voar, voar com alegria, viver o nosso propósito, né? Isso aí. Uma causa, né? Eu falo assim, que quem nessa vida, assim, tem gente que ainda não descobriu que tem uma causa. Por isso que eu vou falar tem isso. muitos. Tem uma causa. Às vezes a pessoa já vive aquilo e não sabe que está vivendo a melhor coisa da vida dela. O propósito para que ela veio, né? Então, isso é assim, se você quer descobrir, é igual você falou, faz um curso de autoconhecimento, faz uma introspecção, sabe? Procure ver as coisas que aconteceram na sua vida, que é aquela história da autorresponsabilidade. Tudo que acontece, aonde você está, a única responsável é você. É você. Ah, mas né? O povo gosta de contar historinha, né? Ser vítima é confortável, né? A gente ficar na zona de conforto, quentinho, é o que eu falo do casulo. É gostoso ficar dentro do casulo, pra quê? Eu voar, eu vou ter que fazer força, eu vou ter que saber para onde eu vou. Mas é uma liberdade, né, que não tem... Eu sou louca, apaixonada, então... Eu falo assim, esse trabalho para mim não é só
ó, já chegou um doidinho correndo aqui. Não, esse trabalho para mim não é. Oi! Ó, quem que é? A Camila, filho. Fala oi com ela, do gênio. Ei, João! Lindo! Pergunta com os meninos como que eles estão. Como é que os meninos estão? Bagunçando muito. Filho. Vai acender a luz ali pra mamãe, que tá escuro aqui agora. Vai lá. Mas até perdi. O que eu tava falando mesmo? Você tava falando que você tá aqui por uma causa, né? Não é uma questão só Aqui de... Exatamente. Então, às vezes, você não sabe qual que é a sua causa, o seu propósito. E quando você encontra assim, poxa, eu cheguei aqui, bom, por culpa minha mesmo. Agora, muitas pessoas não assumem o seu próprio fracasso. E isso, se as pessoas soubessem o quão é importante a gente olhar para aquele momento, que a gente foi lá no fundo do poço e que a gente saiu e que a gente pode sair, o quanto que isso na jornada da nossa vida é importante para tudo, até para a criação dos nossos filhos, né? Você poder falar, olha, isso aqui deu errado para a mamãe. Eu sei que vocês vão errar, mas a gente ter a oportunidade de contar para as pessoas e para os nossos próprios filhos que a gente também errou, que a gente também fracassou, mas que a gente não desistiu, que a gente foi à luta, né? Que eu acho muito importante. É persistência, né? A resiliência mesmo. A gente ter esse entendimento de que nada é de um dia para o outro. E que se acontecer uma coisa ruim, tudo pode melhorar. E se pode piorar, é porque você quer que piore. A gente tem como melhorar, né? Sempre, né? Essa questão mesmo de errar, a gente até conversou uma vez sobre isso na escolinha. Eu lembro que antes de colocar os meninos na escolinha, eu sofri muito, né? E eu sofria muito mais pelos outros, assim, como assim? Os meninos têm 1 ano e meio e tal, não sei o que. E eu tava um bagaço, eu tava destruída. Ou eles iam pra escolinha ou eu ia pra um hospício, porque eu não tava aguentando mais. Mas aí, Você ia pirar. eu ia pirar. E aí, eu fiquei pensando nisso, depois que eles foram pra escolinha, né? Aí eu fiquei pensando assim, gente, por que que eu fiquei escutando tantas pessoas falando disso, né? Porque eu sofri pelos outros, eu não sofri por mim, você entende? E aí eu fiquei pensando nisso, é um erro, sabe? Hoje, se eu tiver outro filho, não vai ser assim, né? Então eu acho que é muito importante isso, quando você toma as rédeas da sua vida, né? O Paulo Vieira fala isso, né? Naquele livro Poder da Autorresponsabilidade. Você entende... que, ok, tudo bem, você errou, mas eu sofri pelos outros e aprendi. Agora não sofro mais não, gente, né? Eu vou fazer aquilo que eu acho que realmente faz sentido para minha vida. É verdade. A gente entendendo um pouco da nossa história mesmo e das coisas que a gente passou por nossa culpa, para bom e para o ruim, que serviu, o que foi ruim também serviu para a gente ter uma bagagem de vivência, enfim, nada é por acaso. Essa é uma frase que eu falo, nada é por acaso. Nada. Deus, todo caminho que a gente passa. Eu estava até falando... Pode falar. Não, e teve uma vez, inclusive, que você está falando disso do que a gente viveu. Eu fiquei 4 anos tentando engravidar, eu e Gedeon. Foram 4 anos que só eu e ele sabemos o tanto que a gente sofreu, né? Não foi legal. Aí tentamos a FIV, a primeira não deu, a segunda FIV os meninos vieram, né? E mesmo assim, gente, quem não sabe, engravidar com FIV não é gostoso, tem que ficar levando agulhada, né? Não é uma coisa agradável, assim, oba, hoje eu vou tomar agulhada, né? Não é. Então, assim, foi um processo. Então, os meninos nasceram prematuros, eu tive que ficar de repouso. Então, tudo isso é uma vivência que tem que ser levada em conta. Então, quando os meninos foram para a escolinha, eu lembro que pouco tempo que eles adaptaram, teve um dia que fez um sol, era uma segunda-feira, tava um solão, e eu adoro sol. Eu deixei os meninos na escola, corri, voltei e fui tomar sol. Aí uma amiga minha tinha me ligado, e ela falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô na piscina tomando sol. Que delícia, queria essa vida de madame. E eu fiquei assim, poxa, a pessoa sabe tudo que eu passei, ela não é mãe nem nada. Mas eu fiquei pensando nisso, nessa questão do julgamento, né? E assim... eu nem relevei, falei, tá bom e tal, e deixei pra lá. Quando você entende quem você é, o que você passou, o propósito de Deus, você sabe, ok, sou madame. Entendeu? Nesse momento eu sou madame, Deus me deixou ser madame. Nesse momento, ai que delícia.
né? A gente não pode se preocupar. E é isso, eu também passei a mesma coisa, né? Que você, aquelas tentativas todas. E, enfim, tem hora que a gente pensa, meu Deus, vou desistir, mas não vou, a gente vai sentindo uma coisa, né? Tem que ser, do jeito que for, que Deus quiser. Mas essa questão da persistência e eu acho que assim, da confiança, né? A gente já ganha uma vivência muito grande com isso tudo. E o que eu ia falar é sobre a hora de Deus também. Que eu estava conversando com uma amiga minha e ela falando, me perguntando sobre qual clínica que você fez o tratamento, como é que foi e tal, qual que é melhor, me indicaram tal clínica. Você já fez nessa? Eu falei, já. Ela realmente é muito boa. Ela, então, por que você não continuou? Eu falei assim, coisa minha. Mas eu não acredito só que com quem eu fiz foi melhor. Eu acho que é a hora. Poderia ter continuado lá e ter engravidado lá. Foi a hora, né? De que Deus escolheu. Agora você tá pronta. Agora vai dar tudo certo. Então, assim, eu acho que a gente tem que se sentir confortável e não preocupar com... É a hora de Deus. Isso aí é fato. Nada acontece por acaso nessa vida. Tudo tem um Nada, não. propósito. Eu hoje, por exemplo, eu olho para trás e todo esse tempo que foi um sofrimento, eu acho que foi uma preparação até para eu poder ser uma mãe mais leve. Eu acho que se eu tivesse engravidado no primeiro dia que eu falei, não, vou engravidar, eu acho que eu já era surtada, eu era desesperada, alguma coisa assim, entende? Então, quando eu vejo esse tempo, tá lindo, filho. Eu vejo esse tempo que eu fiquei, eu falo, gente, como que Deus é bonitinho, porque Ele me preparou. Sabe? Então eu realmente vejo assim. Mas na época eu sofri, foi muito sofrimento. Eu também. A gente vê hoje com outros olhos, mas a gente sofre, né? E aí a gente tem história para contar e a gente tem testemunho para dar, né? Não só, então eu falo assim, que a gente tem que olhar para todos os ângulos da nossa vida, até para se tratamento é para mim. Então, assim, não é só, vou lá fazer. Não, gente, requer, assim, cabeça muito boa, muita certeza. E como em todas as áreas da nossa vida, né? Até mesmo para Mas, empreender, né, Dani? Você sabe que tem muita gente que tem uma crença, né? Uma crença muito limitante com relação a isso. Eu tinha com relação a engravidar. Eu tinha certeza que eu ia engravidar transando. Eu falei, não, gente, não vou fazer tratamento. Eu vou engravidar transando. Por isso que eu fiquei 4 anos tentando. Aí uma amiga minha, a gente foi fazer nós fomos no asilo no Natal levar uns presentes. Ela falou assim, a minha filha engravidou com fulano de tal, fez o tratamento cá. Vai lá, cá, só pra você escutar. Eu fui e foi do jeito que foi mesmo. Mas eu tinha essa crença, sabe? Eu falava, não, gente, todo mundo engravida, transando, por que eu não posso, né? Porque não era esse o plano de Deus para minha vida. Então, até mesmo, às vezes, para o empreendimento, às vezes a gente pensa assim, não, empreender não é para mim. Meu pai teve várias empresas e quebrou. Ou então, não, eu vou fazer concurso. Concurso é o que ganha dinheiro, concurso... Sabe, a gente tem que pensar até nessa questão assim, será que o empreender para você acha que não é para você porque você tem alguma crença que te limita? Né? É importante pensar nisso também. crença é uma coisa, assim, muito importante. A gente pensar realmente sobre crenças limitantes, sobre heranças, né? Que a gente... de vivência que a gente viu, principalmente dos nossos pais, né? Tem gente que ouviu a vida inteira que plantar naquele solo ali não dava laranja. Então, vou plantar maçã. E aí começou a plantar maçã e não dá maçã mais. E aí fala, gente, mas planta laranja. Não, não vou plantar laranja, porque meu pai falou que não é terreno de laranja. Aí fulano vai lá e mostra para ele que ele pode plantar, que vai dar laranja. E aí ele fala, mas como? Como você herdou uma crença limitante dos pais? E a gente herda muito. E não é fácil enxergar também. Então, acho que requer... Eu falo assim, procurar ajuda nunca é demais. E não é errado em qualquer situação. Se for para aprender, empreender. Eu quero empreender digital, mas não sei de nada. Mas vou aprender sozinho. Vai aprender, mas vai quebrar a cabeça. Vai perder um tempo do cão, né? Não, eu quero aprender tal coisa, mas eu não vou aprender com fulano, não. Porque esse negócio de coach, gente, é crença limitante, sabe? Então, às vezes a pessoa só vai conseguir liberar disso e fluir na vida se ela começar a pedir uma ajuda e a pessoa mostrar para ela o caminho. Em qualquer coisa. Não só no empreendimento, no autoconhecimento,
nas travas, né? Nas travas que a gente tem na vida. E eu acho também assim, a gente tem que saber quem que a gente escolhe para inspirar, né, Dani? Porque às vezes você está seguindo, até mesmo na rede social, uma pessoa que não te inspira, né? A vida daquela pessoa é tão diferente da sua. Te faz mal, pra quê, gente? Sério, a vida da gente é muito curta, né? Então vamos saber escolher os momentos, as pessoas que a gente quer conviver, que a gente quer seguir, que a gente quer aprender com elas, para a gente poder não morrer sem ter vivido a vida que a gente veio para viver. É isso aí, Cá. E assim, para finalizar, essa coisa de seguir nas redes sociais é muito importante. Porque a gente passa a seguir e admirar pessoas que às vezes elas não agregam nada na nossa vida. Pelo contrário, estão te trazendo angústias e que vão te parar e pensar, o que eu sou? Eu nunca vou conseguir ser essa pessoa. Primeiro que a gente nunca vai ser ninguém além da gente mesma, né? E segundo, o que eu falo para os meus alunos de mentoria, de consultoria e tudo, eu falo, a primeira coisa que vocês vão fazer é dar uma faxina no seu Instagram. Limpar, seguidos, quem você segue. Você só vai seguir que te agrega, que te faz, põe pra cima, que te inspira, que você fala assim, poxa, que pessoa legal, o estilo de vida dela, eu quero ser, eu quero viver isso, eu quero comer essa comida. Isso é legal. Agora, você imaginar que aquela pessoa tem aquilo tudo lá, que a grama daquela vizinha mais verde, que a sua nunca vê, poxa, para de seguir isso aí, que tá atrapalhando sua vida, né? Então, você falou tudo. Esses dias eu estava falando com uma amiga minha, porque tem uma pessoa que a gente conhece que ela vende essa questão da autoestima, mas ela já fez 300 plásticas, ela tem nossa, é um closet enorme, não sei o que. Eu falei, gente, a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo. E é usar o bom senso. A gente é inteligente, né? A gente é inteligente, vamos usar o bom senso. Realmente, igual você está falando, faz uma faxina porque faz mal. Faz muito mal. Aquilo que entra pelos seus olhos, né? A própria Bíblia diz isso, faz mal. Então vamos escolher sábio, né? Acho que se eu pudesse resumir para tudo na vida, seja empreender, seja maternidade, tenha sabedoria. Né? É tão bíblico isso que a sabedoria é a única coisa que a gente precisa. Não é nem lucro, não é nem muita coisa na vida. Sabedoria. Sabedoria começa por aí. Fazer uma faxina. Gente, eu tô seguindo fulano não faz nada. Fica falando mal da vida dos outros. Fica pondo aqueles tanta de coisa que não me agrega em nada. Né? Então, eu concordo com você. Vamos fazer uma faxina e começar por aí. Tirar as ervas daninhas, né? O seu jardim interno, que eu gosto muito de falar com as pessoas, que é você trabalhar o seu amor próprio, né? Maternidade e amor próprio tem que andar junto. É o quê? Tirar as ervas daninhas. Aquilo não tá te fazendo bem? Gente, tira. Não faz bem pro casamento, não faz bem pra maternidade, não faz bem pra você. Olha, a sua vida é uma só. Isso né? aí, cara. Você até falou da pausa. Você sabe que Da pausa, da pausa que é uma coisa que eu acho que a nossa geração veio muito com essa ideia de que você tem que fazer o tempo todo, produzir o tempo todo. Vamos produzir. Você tá domingo de manhã dormindo, não, levanta, vamos produzir. Você fica assim, meu Deus, peraí. E sabe um texto da Bíblia que me fez parar para pensar nisso? Foi aquele de Marta. E que Jesus fala, Marta, Marta, por que te preocupas tanto? Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu tinha ódio de Jesus, assim, de verdade. Eu falei, que isso, gente? Como que ele fala isso com ela? Ela tá preparando um banquete, arrumando, fazendo tudo bonito para ele falar assim, que grosseria. Mas eu entendi, né? Eu entendi isso. A gente precisa pausar. E pausar é bíblico, né? Então, vamos parar um pouco, respirar. Calma, a gente não tem que ficar produzindo. Não. Eu tenho pavor de complexo de Mulher Maravilha. Não, gente, menos, né? Vamos viver aquilo que a gente dá conta. A mãe, nós temos que ser a mãe, não é nem que a gente quer, é a mãe que a gente pode ser. Porque eu queria uma mãe diferente. Eu sou outra. Eu queria ser uma mãe que nunca gritou, mas eu já gritei. Né? Eu queria ser uma mãe que nunca dava Nutella, mas meu Deus do céu, já comeram Nutella, né? Nunca. Então, assim, é o que a gente dá conta de ser, Dani. Porque senão a gente entra nessa loucura de ter que fazer um monte de coisa e a gente precisa pausar. Dar esse tempo pra gente. Não tem problema, eu falo assim, problema de cansada, não tem problema, não tá a fim de fazer nada, não tem problema, tá tudo bem.
seres humanos também cansa. E mãe, demanda, gente. Menino quer mãe. Hoje, Lavínia não dormiu o soninho do dia. Foi uma luta para eu descer aqui, sabe? Para eu sentar aqui tranquila, porque ela queria meu colo, queria mamãe, mamãe, mamãe. Eu tenho um milhão de coisas para fazer. E aí a gente vai se dividir um pouquinho, distrai. Eu também tenho dó de ignorar o choro dela, a vontade dela estar com. Se o meu propósito é estar aqui, trabalhar para estar perto deles, eu vou trancar e vou ignorar, sabe? Então Não. é meio que assim, não dá. Então, igual você falou, a pausa é necessária. Eu tiro off, não quero nem saber, tem que postar todo dia? Não. É bom, a constância é boa, mas você pode se organizar, você pode programar suas postagens, você pode tirar um dia para não olhar para curtir totalmente off, que é super saudável, faz muita diferença. Né? Nossa, demais. A gente tem que ter esse momento de respirar. Eu lembro que quando eu lancei o meu curso em junho agora, que o Gedeon teve um transtorno de adaptação, aí era para ele ir até sexto curso, mas eu parei com ele no domingo e eu parei com tudo, né? Parei com rede social, fui ficar com ele, porque é uma situação que exige mesmo da minha presença. E minha mãe virou e falou assim, filha, como é que você tá com tudo isso? Você não tá se sentindo mal, não? Eu falei, mãe, não, porque assim, o que é a prioridade? É o que eu falei lá no início, é a minha família. Então, o que adianta eu estar lá no curso, falando com um monte de gente, fazendo live, eu tinha live marcada todos os dias da semana, eu estar lá na live e meu marido não tá bem, não faz sentido. E eu falo exatamente da liberdade, né? Que loucura é essa? Então é muito isso, né? A viver a liberdade tem muito isso. Você entender quem você é, sua prioridade, ousar, não ter medo e pausar, né? Pausa quando precisa. E eu acho que as pessoas que nos seguem, elas entendem totalmente, até porque elas estão aqui, porque elas acreditam no que a gente né? Elas se identificam com a gente dessa forma. Então, tá tudo bem. Acho que não é por preguiça, você não deixa de fazer. Eu falo assim, eu deixo de fazer assim, igual você, no momento que não tem outra opção. Mas se não tiver outra opção, eu vou deixar de fazer. Eu vou adiar, eu vou mudar a data, porque a minha prioridade é realmente a minha família. Isso aqui é maravilhoso, eu me encontrei, eu sou feliz em ajudar as mulheres que passaram pelo que eu passei, de ficar perdidas e um dia se achar, falar, é isso que eu quero fazer. Eu descobri sozinha, mas se eu tivesse uma ajuda, ia ser maravilhoso. Então, assim, eu acho que tudo tem que ter um sentido, tem que fazer tem que ter um sentido. Né? O meu primeiro vídeo que eu postei era isso. O que faz sentido para você? É uma pergunta boba, mas que muita gente não sabe responder. Como assim que faz sentido para você? Porque você acorda, vai trabalhar e volta. Para quê? Para quem? Por quê? Sabe? Porque às vezes a gente vai, e às vezes a gente, mulher principalmente, né? Depois que você torna mãe. Eu vou trabalhar fora para pagar as contas. No curso que eu fiz no Sebrae, tinha um consultor financeiro que a mulher ganhava 4 mil e tinha 2 filhos. E ele falou assim, a mulher achava que ela estava abafando. Ganho 4 mil, tenho 2 filhos, então tá tudo ótimo, tô lucrando. Tem uma empregada de 1.000 e poucos reais, então tô lucrando 2 mil e tanto. E ele mostrou para ela que o lucro real dela era mais ou menos de 300, 400 reais. Porque ele colocou várias coisas. E ele nem falou do lado afetivo e psicológico. Então, você tem que trabalhar, não é porque você está pagando as contas dos seus filhos, é porque aquilo faz sentido para você de uma outra forma, que você não quer ficar em casa e tá tudo bem, só que seja verdadeiro, entende? Então, o que é realmente que faz sentido para você? Isso faz uma diferença enorme nas nossas escolhas, no nosso dia, né? E faz sentido, para a mulher, ao sentido maior dela, estar em casa com os filhos, maravilhoso, porque você vai bem estando perto da sua família. E para outra, se é uma tortura estar em casa, não porque está em casa perto da família, porque a pessoa é de trabalhar fora, né, a 1.000 por hora, e aquilo que é o gás dela, ótimo também, não se sinta culpada, ou porque ela precisa de pôr o dinheiro dentro de casa, cada um com suas prioridades, né? Então, não tem que se sentir culpado. A gente não tem que se sentir culpado. A gente tem que preocupar com o que é a nossa prioridade, né?
E é uma coisa, por exemplo, corpo, né? Mulher até hoje tem essa questão do corpo. Gente, eu fico vendo assim, eu já fui, infelizmente, eu já fui uma que preocupei muito. E eu lembro que eu cheguei num ponto de ter um corpo muito bonito e tudo. E eu ficava olhando no espelho e falava assim, gente, sério, pra que isso tudo? Eu não trabalho com corpo, né? Meu corpo não é um instrumento de trabalho. Pra que esse sacrifício todo? Então a gente tem que pensar até nisso. Gente, às vezes a gente se mata, faz muita plástica, faz não sei o quê, deixa de comer um brigadeiro com frio. Então, um sorvete com as crianças, gente, é delícia demais. Ah, não, vou engordar. Ah, não. É claro que eu não tô falando que a gente não tem que pensar na saúde. Mas, gente, né, vamos ter o bom senso. Aí você deixa de estar ali com seus filhos, viver aquele momento com a família. Eu fiz uma live com a Cida, que ela é sexóloga, ela falou que tem mulher que na hora que tá transando fica preocupada se o cabelo tá... Gente, peraí. A gente tem que parar com essas bobeiras, entende? Dá Você sentido. acorda antes do marido, que o marido não vê. Eu não sei. O povo é muito. Mas cada um com seus problemas. E tá bom, tá Tá bom. tudo bem, né? Mas eu acho que a questão faz sentido, né? Faz sentido você se preocupar com isso. Isso. E a gente vai finalizar hoje. Não vai dar tempo da gente fazer as perguntas. Aliás, dá um tempinho ainda que eu vou começar antes de finalizar com a frase. Eu quero que todo mundo que esteja assistindo a gente aqui, depois que a gente desligar, na hora que você for deitar, que você for tomar um banho, faça essa pergunta que a Camila fez no início. Repete, cara. O Não primeiro lembro, não. post que você fez. Ah, tá. Qual é a sua melhor versão? Qual é a sua melhor versão? Isso tudo que você vive faz sentido? Você está vivendo a sua melhor versão? Então, olha para dentro o que você está vivendo. Se pergunte isso faz sentido para mim? Eu vivo a minha melhor versão? Eu posso melhorar? Eu quero? Então, assim, isso vai ser um exercício, né? Uma tarefa aí que a gente vai deixar para as mães e mulheres que nos assistiram. E eu vou fazer umas perguntinhas, que tiveram umas perguntinhas aqui. Quer ver, ó? Claro. Peraí, deixa eu ver que uma começou com... Peraí. Quero estar perto da família, mas não sei se meu marido aceitaria que eu saia da CLT. Isso, eu recebo muita mensagem de mães falando isso. Muitas, isso é quase que todos os dias. A primeira coisa é o diálogo, né? Tem que realmente sentar com ele e conversar. Como eu dei o exemplo meu com o Gedeon, que eu ia trabalhar realmente fora e não fez sentido para mim. Eu conversei com ele, depois descobri que nem para ele fazia sentido. Conversa com o marido numa boa, dialoga, fala, olha, amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria tanto acompanhar o crescimento dos nossos filhos, isso me faz muito bem. Eles vão crescer, vão embora, né? E o que eu ganho, às vezes, eu não sei quanto que a pessoa ganha, mas às vezes o que você ganha nem é tanto assim que faz a diferença para dentro de casa. Mas estar ali com eles vai fazer diferença para você. Porque a questão não é nem para os filhos, é para você. Que a mãe também que não quer ficar em casa gritando, xingando, berrando com as crianças também não funciona. Mas para você é importante, então faça isso. A liberdade materna é isso. É você se dar essa liberdade de viver aquilo que faz sentido para você. A sua melhor versão vai ser sair da CLT. Conversa com seu marido. Ó, ninguém separa por isso, tá? É claro que com um diálogo amoroso, né? Chegar falando assim, quer saber? Eu vou sair, não quero trabalhar. Calma. Não. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é, né? Aquele jeitinho que a gente tem para conversar com o marido. Mostra para ele no papel o que tá te fazendo mal. Tem muitas mães que eu recebo relatos falando assim, olha, com essa pandemia foi tão bom porque eu pude acompanhar. Inclusive, esses dias eu fiz uma com o Gustavo e ele falou isso, que depois que a esposa ficou em casa, a filha melhorou assim completamente, até mesmo na escola. Então, é muito você, com esse jeitinho, né, essa comunicação afetiva, conversar com ele, explicar, olha, para mim vai fazer muito melhor eu ficar em casa ou empreender, né, não trabalhar com a CLT. Ainda dá tempo. Tá acabando. Ai, meu Deus do céu. Quero empreender, mas ainda não me encontrei. Deve ser não se encontrou, né? Não sabe o que, né? Fazer. Pensar na infância, o que gostava, o que fazia, aquilo que realmente te dá prazer. Por exemplo, quando eu comecei com essa ideia, né? O que eu vou fazer? Muita gente fala, meu irmão principalmente, Camila, por que você não vende roupa? Eu falei, vende roupa. Se cair, eu te chamo de novo pra gente finalizar, tá? Tá. Eu falei assim, Léo, eu detesto vender roupa, não faz parte de mim, né? Não, então vamos lá, abre uma loja de chinês, não sei o que. Eu falei, nossa, não! Então, assim, você vai sentir no coração, né?
sabe aquela coisa de pensar, tem aquele filme Duas Vidas, que é ótimo, o filme Duas Vidas, ele fala, né, do Bruce Willis, que lá atrás ele tinha um sonho de... aquele filme é fantástico, assiste, que vai te dar um insight, eu acho que desperta na gente, não, peraí, eu gostava disso quando era criança, Isso é então uma acho que eu boa posso forma fazer isso. mesmo de descobrir uma coisa que você gosta, Porque